Wrench era um aventureiro NPC, que não conseguiu subir de nível por 10 anos até que um dragão comeu e o transformou em um esqueleto morto-vivo. Mas quando um cientista esquisito diz a ele pode ficar mais forte, evoluindo de volta à sua forma humana, ele a deixa violar seu corpo para que ele possa se tornar humano e bateu palmas novamente. Tudo começou uma manhã, quando o aluguel foi para o Guild Hall procurar emprego que era adequado para sua classificação atual. Depois de minutos olhando para o disponível trabalhos na parede, ele deixou o salão da guilda e se dirigiu para o labirinto, onde ele notou uma passagem secreta para uma área inexplorada que o deixou animado, que ele percebeu ele poderia encontrar alguns itens valiosos nessa área. Em vez de relatá-lo à guilda, o idiota ganancioso decidiu explorar ele mesmo para que ele não compartilhasse seu saco. No entanto, depois de entrar em uma sala misteriosa, ele viu um dragão que o fez se molhar de terror. Enquanto o dragão se movia para engoli-lo, seus sonhos de se tornar um aventureiro da classe Mithril foram jogados no vaso sanitário. Ele acordou várias horas depois, perdeu completamente a cabeça. Quando ele percebeu que agora era um morto-vivo, ele pensou em voltar para a cidade, mas percebeu que ele conseguiria instantaneamente destruído se ele o fizesse. Ele finalmente pegou sua espada e começou a sair da masmorra. Só então um morto-vivo veio e ele atacou com a intenção de derrubá-lo, mas ou sendo arrastado para baixo pelo peso de sua própria espada. O esqueleto atacou ele, mas acabou caindo no chão. Quando ele ativou sua energia espiritual, ele finalmente teve força suficiente para quebrar o esqueleto. Usando sua espada, de repente, o esqueleto começou a brilhar e seu corpo absorveu um pouco de sua aura, que chocantemente reabasteceu a energia que ele usou para envivê-lo. Ele se lembrou de uma discussão anterior que teve com seu amigo Lorraine, onde ela disse a ele que esqueleto poderia evoluir para ghoul através de um processo conhecido como evolução existencial, e isso fez decidir derrotar todos os monstros naquele labirinto para se tornar um ghoul. Como o aluguel facilmente derrubou outro lodo, tentou reunir o fluido, mas de repente a aura do lodo foi absorvida em seu corpo, fazendo com que ele se transforme em um ghoul. Quando ele percebeu o que ele se tornou, aluguel ficou animado e decidiu trabalhar ainda mais para se tornar um monstro de alto escalão, que poderia se misturar com os humanos. Ele percebeu que tinha uma boca agora e tentou usá-lo para falar como um humano, mas ele ficou frustrado quando ele percebeu que parecia um zumbi. Em outra parte da masmorra, Rina estava tendo um momento difícil contra um esqueleto e ela finalmente conseguiu matá-lo, cortando a cabeça do aluguel, que assistiu de um canto. Me senti exultante, foi a primeira vez ele tinha visto um humano em um tempo, e ele inicialmente queria sair e cumprimentá-la, mas recuou quando se lembrou ele parecia um fugitivo. Personagem Walking Dead. Ela finalmente chegou a uma passagem onde um esqueleto morto-vivo apareceu na área, tentou emboscá-la enquanto ela se esquivava desesperadamente dos ataques do esqueleto. No entanto, o esqueleto agarrou sua espada e a forçou contra a parede. Enquanto o esqueleto se preparava para dar o golpe final, Rance fez uma entrada dramática. Enquanto ele desafiava o esqueleto a deixou para enfrentá-lo de frente, mas bastou uma barra alimentada pelo aluguel para dividi-lo ao meio como um pão. Depois da batalha, aluguel tentou verificar Rina, mas naturalmente ela estava apavorada com sua aparência. Então, ele abaixou a espada e disse a ela com uma voz mais clara que ele não pretendia machucá-la. Ele se apresentou como um aventureiro que se tornou um morto-vivo, e ela agradeceu por salvá-la. Antes de perguntar se ele pretendia desanimá-la, ele mais uma vez confirmou que ele não pretendia matá-la. Antes de pedir a ela para ajudá-lo a conseguir algumas roupas para que ele pudesse voltar para a cidade de Malte, ela sugeriu pegar um manto ele poderia usar para cobrir seu corpo, e ele entregou a ela algumas moedas que ela poderia usar para conseguir para ele. Ela se apresentou a ele e cautelosamente deixou a masmorra, enquanto prometia pagar a dívida que ela devia a ele. Depois de algum tempo, Rina chegou com o pacote, e ele estava surpreso ao ver que ela realmente voltou. Quando Rance viu a capa, ela o pegou. Ele estava satisfeito. Rina alegremente deu a ele os outros itens que ela comprou para ele, que incluía luvas e botas, e Rance ficou surpreso com o quão atenciosa ela era. Aluguel eventualmente colocar um novo ajuste, o que o fez parecer quase tão legal quanto Carito, e a primeira coisa que ele percebeu foi que era fácil se mover. No entanto, quando ele se olhou no espelho, ele descobriu que sua cara feia de ghoul estava aparecendo claramente. Mas Rina remediou essa situação dando-lhe uma máscara que ela conseguiu para ele. Quando ele colocou aquela máscara perto do rosto, instantaneamente se prendeu como um imã, e ele percebeu que não conseguia tirar, não importa o quanto ele tentasse. Rina revelou que comprou a máscara em uma barraca de mercado por uma taxa surpreendentemente barata, que fez Rance perceber que estava carregando uma maldição, que é ativado
quando o usuário o coloca, fazendo com que Rena se desculpe por trazer-lhe um item amaldiçoado. Aluguel disse que estava tudo bem, porque ele precisava esconder o rosto de qualquer maneira. Depois os dois voltaram para Malta, e quando eles entraram na cidade, Rena tentou perguntar ao aluguel qual era o plano, mas ele desapareceu de repente e a observou procurá-lo de um alto local na cidade enquanto decide encontrá-la novamente quando ele parecia mais humano. Naquela noite, ele foi para a casa de Lorraine e a vi cochilando no sofá. Quando ele a acordou, ele mostrou a ela seu corpo ghoul, fazendo com que ela perguntasse o que aconteceu com ele. Depois que Wrench explicou sua história para Lorraine, ela disse que, apesar de seus anos estudando monstros e magia, ela nunca tinha ouvido falar de ninguém que foi comido por um dragão e se transformou em um morto-vivo. Ela perguntou se o dragão ainda estava na masmorra, e ele respondeu que se foi. Ela disse, a única razão pela qual ela estava acreditando em sua história ridícula foi por causa de sua corrente, estado anormal, e Rance ficou impressionado por estar mantendo a cabeça fria. Apesar do fato de que ele parecia um rato grelhado, ela perguntou se ele era realmente alugado agora que ele é um ghoul, e, depois de ponderar um pouco, ele respondeu que não sabia. Ela disse, era exatamente o tipo de resposta que o aluguel daria, e decidiu enfrentar esse problema mais tarde. Antes de perguntar o que ele pretendia fazer agora, Rance respondeu que queria continue sendo um aventureiro para que ele pudesse perseguir seus sonhos de se tornar um Mithril, e ele disse que não poderia ir para a guilda. Olhando do jeito que ele fez, à luz disso, Lorraine disse que aceitaria trabalhos em seu nome e deu-lhe permissão para ficar na casa dela, já que ele não podia usar a pousada. Quando ele perguntou se ela tinha certeza sobre sua decisão, ela disse que não se importava, mas então, estipulado que ele teve que ajudá-la com sua pesquisa, ela apontou que ninguém já teve a chance de estudar um monstro que poderia usar a evolução existencial diretamente, e quando ele perguntou se ela pretendia dissecá-lo, ela disse que só pegaria um pouco de carne de vez em quando. Muito mais tarde, Lorraine voltou para casa depois de uma viagem e aluguel entregue o dinheiro para o fluido de lodo que ele reuniu. Ele ficou surpreso com o quanto era, então ela explicou que seus materiais sempre foram de alta qualidade, fez grandes poções de beleza e que ela cortou a guilda, pagando-lhe diretamente. Depois de pegar o dinheiro aluguel, foi a uma oficina de ferreiro, chamado de Lança de Três Prongos. Quando ele chegou lá, ele entregou sua espada para a recepcionista, enquanto dizia a ela que ele precisava de um novo. Ela inspecionou a espada e percebi que estava severamente danificada. Então ele que usou a espada com magia, energia espiritual e divindade, fazendo com que ela ficasse atordoada, porque ele era a segunda pessoa. Ela já viu ter todas as três fontes de energia. Ela concordou em manter isso em segredo, e quando ele apagou, ela disse a ele que o ferreiro, que se chamava Clop, levaria vários dias para fazer o trabalho e, provavelmente, gostaria de falar com ele. Durante todo o processo, Rance disse que não foi incomodado por isso, e disse a ela para entrar em contato com Lorraine, se ela sempre quis falar com ele. Enquanto isso, Lorraine estava profundamente envolvida em seus estudos, enquanto ela lia sobre como os ghouls eram um morto-vivo menor, quem tinha forte atributos físicos que lhes permitiram sobreviver até decapitação. Ela também descobriu que eles preferiam carne animal, especificamente humanos, e eles foram encontrados principalmente em labirintos. Seu livro também revelou que havia casos conhecidos de monstros poderosos, transformando humanos em mortos-vivos menores, mas, nesses casos, as vítimas não apenas perderam personalidades, mas também qualquer tipo de emoção humana. Isso a fez perceber que o aluguel era um caso especial, mas ela duvidava se ele era realmente o aluguel que ela conhecia. Mesmo que ele sentisse exatamente o mesmo, ela se lembrou anos atrás, quando o aluguel foi designado para fazer parceria com ela em uma missão, quando ele ainda era um novato. Quando eles chegaram à floresta, ela percebeu que as plantas eram diferentes do que o texto sugeria. Lorraine via o mundo como um lugar chato naquela época, mas ela ainda se tornou a pessoa mais jovem a alcançar o título de grande doutor, permitiu que ela se registrasse como um aventureiro classe prata. Ela foi para a nação fronteiriça de Yarland para colher algumas ervas, e quando ela encontrou as ervas que estava procurando, ela ficou surpresa ao ver que o aluguel já sabia como colhê-los. Só então, eles foram atacados por um goblin e Rance a protegeu. Enquanto recomenda um feitiço mágico que ela usou para assar o goblin, depois da batalha, Rance confessou que foi enviado para acompanhá-la. Todos estavam preocupados com ela, e também revelou que leu sobre tudo, incluindo plantas, para se tornar um aventureiro. Ouvindo isso, Lorraine pediu que ele compartilhasse seu conhecimento com ela, e foi assim que a amizade deles começou. De volta ao presente, Lorraine percebi que ela ainda não havia respondido algumas cartas, e ela decidiu pedir aluguel onde ela os colocou. Ao mesmo tempo, aluguel se encontrou com Clop, prometeu
fazer de sua espada algo especial, e a recepcionista deu-lhe uma espada que só poderia usar magia e energia espiritual para usar. Enquanto isso, enquanto eles trabalhavam em sua nova espada, quando ele saiu, Klopp revelou ao seu assistente que Hans estava sofrendo uma grave maldição e que ele não contaria a ele sobre isso, porque ele estava com medo de que isso os afetasse de alguma forma. Durante o jantar naquela noite, Lorraine revelou para Alugar que ele era diferente de outros ghouls por causa de sua evolucionalidade existencial, e ela perguntou o que ele se tornaria a seguir. Ele respondeu que não tinha ideia, mas alegou que ele visava sua próxima evolução porque ele queria chegar o mais perto de ser humano novamente quanto possível. Ela sugeriu ele volta para a masmorra para matar alguns monstros, e quando ele reagiu com entusiasmo, ela disse que ele não tinha mudado nada. Um tempo depois, na masmorra, um aventureiro de aparência pateta estava prestes a tornar-se comida de lodo, até que o aluguel fez uma defesa dramática, destruindo o lodo. Rance notou que o homem estava ferido, mas ele foi embora, porque ele sabia que havia aventureiro, fingiu estar em apuros e roubou qualquer um que veio ajudá-los. De repente, o homem bloqueou seu caminho e implorou para festejar com ele. Enquanto revelava a situação desesperada em que estava, Rance recusou sua oferta e foi embora. Aluguel de repente mudou de ideia e decidiu deixá-lo carregar sua mochila, fazendo com que o homem comemorasse enquanto o acompanhava. Minutos depois, os dois chegaram na sala onde ele anteriormente enfrentou o dragão, e eles procuraram até que o homem encontrou um túnel secreto. O homem sugeriu relatar o túnel para a guilda para que eles pudessem se tornar milionários, e Rance disse que o homem poderia tirar todo o dinheiro dele. Quando eles terminaram de explorar, o túnel os levou para outra sala vazia, onde o idiota sem cérebro tropeçou em um círculo de teletransporte que o transportou imediatamente. E Rance sabia que esses círculos geralmente mandava pessoas para andares inferiores que estavam cheios de monstros, então ele usou o círculo de teletransporte para segui-lo. Quando ele chegou ao chão, ele viu o homem inconsciente no chão e viu um esqueleto gigante que o fez perceber que ele estava em uma sala de chefe. O esqueleto gigante tentou pisar em Aluguel, mas ele se esquivou e reforçou seu corpo com mana antes de atingir a perna do esqueleto, mas infelizmente seu ataque não fez nada para o esqueleto. O monstro tentou socá-lo no chão, mas ele se esquivou e ficou surpreso que a energia espiritual não fez nada para esta criatura. Por causa disso, ele atacou novamente, desta vez usando energia mágica, mas o ataque dele nem deixou uma marca no esqueleto. Enquanto Rance corria em direção ao monstro novamente, ele percebeu que as portas da masmorra estavam fechadas e só seria aberto depois que o chefe fosse derrotado. O monstro esqueleto marchou em sua direção, causando-lhe pânico, mas ele se lembrou de sua jornada e decidiu que nunca desistiria. Ele carregou sua espada com energia divina, não se importando o que aconteceria com sua espada no processo, e desferiu um ataque brutal que destruiu uma das pernas do esqueleto, fazendo com que caia no chão. Enquanto o monstro esqueleto tentava se levantar novamente, ele correu em cima do corpo do monstro e saltou para o ar com uma espada totalmente carregada, que ele usou para destruir a espada do monstro. Depois da batalha, ele usou sua energia divina para curar o aventureiro maníaco. Quando o homem perguntou se foi ele quem matou o esqueleto gigante, Aluguel confirmou que ele estava e mostrou a ele a enorme pedra mágica que ele ganhou derrotando-o. Rance revelou seu segredo para o homem e disse que lhe daria a pedra mágica na condição que ele o ajuda a ir às lojas e à guilda, já que ele não pode fazer isso sozinho. O homem concordou e disse que era um favor unilateral. Então Aluguel decidiu adicionar outro pedido, que era que ele poderia comer em seu restaurante de graça sempre que ele queria. O homem concordou em lágrimas, enquanto jurava que nunca deixaria seu restaurante ir à falência novamente, e depois de entregar a ele o cristal mágico, Aluguel o mandou para casa. Rance viu outro círculo de teletransporte na área que ele queria explorar, mas ele decidiu deixar para mais tarde e ir para casa. Depois de deixar o labirinto, o homem alugou seu restaurante, foi chamada de Taverna do Dragão Vermelho, e Rance se perguntou se a comida era tão horrível lá que sobreviveu a todos os clientes. Quando a esposa do homem chamada Isabel saiu, ele contou a ela sobre como Aluguel salvou sua vida e mostrou a ela a pedra mágica. Antes de contar a ela sobre seu novo acordo com o Aluguel, o homem finalmente se apresentou como Loris, e Aluguel fez prometer para não contar a ninguém sua identidade antes de se apresentar, bem como Aluguel voltou para casa. Uma onda repentina de escuridão envolveu sua mente, como ele pensou sobre como ele teria preferido se Loris acabou por ser um canalha mentiroso. Esse estado de transe ficou ainda mais intenso quando ele entrou na casa de Lorraine, e ela tentou iniciar uma conversa com ele, mas ele a abraçou com força aleatoriamente. Ela começou a se perguntar se ele estava bêbado, mas, de repente, ele cresceu alguns dentes e a mordeu no ombro, estilo vampiro, fazendo com que seu sangue espirre por todo lugar. Ela o empurrou para longe dela e dramaticamente perguntou
Rance se ele ainda estava lá. Os alunos do aluguel voltaram, deixando-a grata por ele ainda estar lá, e ela usou um feitiço divino massivo para fazê-lo dormir. Várias horas depois, Rance acordou, e ela perguntou a ele se ele sentisse que algo estranho estava no controle dele. Rance acenou com a cabeça para mostrar que ele estava no controle total de si mesmo, e se desculpou por suas ações anteriores. Quando ela perguntou quanto ele se lembrava, ele disse que se lembrava de atacá-la, e também contou a ela sobre como Lawrence e Lorraine parecia delicioso para ele, fazendo com que ele perca o controle de si mesmo. Lorraine disse que esperava porque ela sabia que ghouls preferiam carne humana, e ela disse a ele para descansar um pouco, porque ela conhecia seu ataque. Definitivamente causou algum dano a ele quando ele pediu para ver sua ferida. Ela mostrou a ele que estava enfaixado e explicou que ela vendeu todas as suas poções mágicas para a farmácia mágica. Ela disse que faria uma nova poção pela manhã, mas Rance decidiu curá-lo sozinho usando a divindade, e enquanto ele a curava, ela disse que era incrível, porque era a primeira vez que ela estava sendo curada usando energia divina. Quando ele terminou de curá-la, ela apontou que seu corpo parecia mais humano, e também que a máscara amaldiçoada havia mudado em uma forma que parecia a máscara do Batman. Aluguel não ficou satisfeito com isso, que deixou sua boca horrível exposta, e a máscara de repente se transformou novamente em uma forma que cobria sua boca, fazendo com que Lorraine deduzisse que a máscara era respondendo aos seus desejos. Aluguel testou, transformando-o de volta em forma anterior, e Lorraine sugeriu que eles tirassem, mas todos os esforços para fazê-lo não produziram resultados positivos. Continua. Também apontou que sua voz era muito mais clara, e Aluguel adivinhou que era porque ele devolveu depois de matar o esqueleto gigante. No entanto, Lorraine disse foi porque ele se alimentou de seu sangue e carne, e revelou que ele agora havia evoluído de um ghoul em uma criatura chamada Ghast. Ela explicou que eles eram servos de vampiros, que eram mais fracos que os vampiros. Perguntou se ela poderia dizer a ele sua hipótese completa. Quando ele concordou, ela mencionou o fato de que monstros, passando por evolução existencial, geralmente transformados em seres que eram mais poderosos que o anterior, e perguntou por que ele pensou que mudou de um esqueleto para um ghoul. Ele não conseguiu reunir totalmente uma resposta, então ela revelou que seu monstro estava se transformando com base em seu próprio desejo de se tornar mais humano. Ele perguntou por que ele não apenas se transformou em um vampiro, já que parecia mais humano, e ela explicou que o sistema funcionou de forma semelhante à classificação da guilda, onde ele teria que progredir gradualmente. Isso fez Aluguel presumir que ele se tornou um vampiro se ele trabalhou duro e até voltar a se tornar um humano algum dia. E Lorena disse que tinha que haver uma condição especial para ele se transformar em um vampiro, semelhante a como ingerir seu sangue transformou-o em um ghoul. Ela prometeu ajudá-lo o máximo desse, e ele agradeceu, mas então ela entrou no modo de cientista louco e disse que começaria alguns experimentos malucos com ele. No dia seguinte, quando a manhã chegou, Rance fez alguma prática de espada fora de casa, e foi devolver a espada de Clope para ele. Clope ficou bravo que sua espada foi danificada, e Rance explicou que era porque ele carregou com divindade, enquanto lutava contra um esqueleto gigante em uma área inexplorada. Aluguel pediu-lhe para obter a nova espada o mais rápido possível, e Clope disse que lhe emprestaria outra espada, já que sua espada principal ainda não estava pronta. Depois de pegar a espada, Rance saiu da loja e voltou para casa. Através do mercado turbulento muito mais tarde, Lorraine usou a alquimia para transformar alguns materiais e um veneno mortal em alta. Ela disse era poderoso o suficiente para matar algo chamado vermelho. Grizzly Rance estava apavorado, e ele perguntou se ia desanimá-lo. Depois de tomar um frasco cheio do veneno, Rance parecia que ele estava se contorcendo de dor. Então ela perguntou se ela deveria entregar aquele antídoto. No entanto, Aluguel disse que ele estava bem, porque o veneno só tinha um gosto horrível. E isso fez com que Lorraine chegasse a essa conclusão, que nenhum veneno poderia funcionar nele, apesar do fato de que ervas e poções de cura. Ele disse a ela que não sentia necessidade de dormir, mesmo como convidado. Quando ela perguntou sobre seu apetite, ele disse que era pequeno. Embora ele sentisse um desejo por carne e sangue humanos, ela entregou-lhe uma poção que ele assumiu ser veneno, mas quando ele abriu e cheirou, ele ficou chocado ao perceber que era sangue. Lorraine disse que era o sangue dela, e revelou que ela lançou preservação, magia no frasco. Ela explicou que, apesar do fato de que ele se sentiu relutante em ingerir sangue humano, ele se divertiu fazendo isso em intervalos regulares. Para impedi-lo de perder o controle, ouvir este Aluguel ingerir
ingeriu uma gota de sangue e revelou que tinha um gosto delicioso. Antes de revelar que a sede que ele sentia anteriormente, agora se foi, ela perguntou se ele precisava de apenas uma gota, e ele respondeu que era o suficiente para ele, antes de prometer a ela que ele faria durar. Depois, ele revelou suas intenções de ir para a guilda para aceitar um emprego, antes de entrar no labirinto novamente, e Lorraine o lembrou que ele precisaria mostrar sua identidade para conseguir um emprego também, acrescentando que vê-lo parecendo um monstro poderia causar um alvoroço. No salão da guilda, no entanto, Aluguel disse que ninguém se importaria porque ele era um aventureiro de bronze, e Lorraine argumentou que eles notariam porque apesar de seu status de bucha de canhão, todos na guilda realmente gostaram dele, porque ele costumava ajudar novos aventureiros e aceitar empregos que ninguém mais aceitaria. Ela então revelou que houve conversas sobre recrutamento, ele para trabalhar para a guilda, e quando ele perguntou como ela sabia disso, ela disse que tinha alguns amigos dentro dessa guilda. Aluguel disse que não tinha planos de se aposentar ou trabalhar para a guilda, e Lorraine trouxe à tona o fato de que ele precisava ser o único aceitando empregos para si mesmo se ele quisesse subir de nível. No entanto, ela sabia que a guilda lutando, que Rance foi milagrosamente volta dos mortos, seria um problema, então ela sugeriu que ele tomasse outra identidade. Alguns minutos depois, o Aluguel chegou ao Guild Hall, totalmente vestido com seu gotejamento Walmart Jin-Woo, e ele disse a Sheila que ele queria se registrar como aventureiro. Ela entregou a ele o formulário de registro, e enquanto ele o preenchia, ele se lembrou de como ele era sem noção quando ele inicialmente preencheu o formulário pela primeira vez, mas ele também sabia que seu objetivo não tinha mudado. Desde então, quando Lorraine inicialmente sugeriu, ele trocou de identidade. Aluguel a lembrou que era contra as regras da guilda para se registrar usando 2 nomes, mas ela disse que vai ficar tudo bem, porque ninguém descobriria, e ele estaria começando tudo de novo, como um aventureiro errante. Quando ele devolveu o formulário para Sheila, ela ficou chocada, porque ele preencheu o nome Rente Vivier, e ela contou a ele sobre o aluguel que ela conhecia, que desapareceu alguns dias atrás. Rance ficou surpresa por estar preocupada com ele, e ele decidiu continuar sua fachada perguntando se o aluguel que ela estava falando era Rente Fiona, que era seu nome original. Quando ela perguntou como ele sabia o nome dele, ele disse que Lorraine disse a ele, e também revelou que ele estava ficando com ela enquanto isso, que confirmou os rumores. Sheila estava ouvindo sobre um homem estranho, frequentemente indo ver Lorraine. Depois, ela terminou sua papelada e entregou-lhe um crachá de identificação, enquanto dizia a ele que ele agora era um ferro aventureiro de classe. Quando o aluguel chegou ao labirinto, ele viu 2 aventureiros lutando contra um goblin, e ele imediatamente percebeu que o macho era um espadachim chamado Mentiras, enquanto a mulher chamada Laura era uma curandeira. Ele assumiu que eles eram novatos, mas quando um lodo apareceu de repente na área, Laura descartou-o facilmente com um feitiço de chama, enquanto as Mentiras carregavam o goblin. Vendo que eles poderiam se controlar, Aluguel avançou para procurar a parte inexplorada da masmorra. Ele deixou para trás anteriormente. Ele pisou no círculo mágico que o teletransportou para uma sala onde ele viu os ossos de uma pessoa que morava na masmorra. Quando ele tentou investigar, ele ouviu uma voz que perguntou o que ele estava fazendo lá. Quando ele olhou para trás, ele viu uma mulher armada com uma espada, e ele imediatamente soube que ela era uma má notícia. Ele disse que era um aventureiro que estava apenas procurando por algo, mas ela traduziu suas palavras de uma forma que sugeria ele estava lá para roubar. Ela disse que não queria que aquele lugar fosse perturbado, e então disparou um feitiço mágico enorme que o jogou na parede enquanto rasgava sua capa no processo. Quando ele se levantou, ela notou seu corpo medonho e pediu desculpas por entendê-lo mal. Ela deu a ele sua capa para substituir a que ela destruiu, e disse a ele para não contar ao guild sobre aquele lugar ou deixar ninguém entrar sem descer com eles. Como uma lembrança, ela deu a ele um mapa especial chamado Mapa de Acácia, que tinha a capacidade de gravar espaços. O dono tinha viajado e o mandou para fora da masmorra usando um feitiço especial de deformação espacial. No dia seguinte, ele contou a Lorraine sobre o que aconteceu, e quando ele aplicou sua magia no mapa, exibia um layout detalhado do labirinto que até mostrou as posições de Mentiras e Laura dentro da masmorra. Lorraine ficou impressionada com isso. Quando ela pediu a ele para tentar trazer outro labirinto, ele fez o mapa exibir o layout do labirinto da Lua Nova, mas explicou que não estava completo porque havia lugares lá que ele ainda não havia explorado. Depois de verificar a capa que a misteriosa senhora o deixou, Lorraine disse que tinha forte resistência mágica, e Aluguel disse o poder mágico da mulher era pelo menos nível ouro, fazendo com que Lorraine suspeite daquela sala. Ele entrou no dia seguinte. Ele voltou para a masmorra e facilmente derrubou um esqueleto que tentou atacá-lo, mas quando ele tentou voltar para aquela sala, ele notou um beco sem saída em seu caminho, que o fez perceber que a misteriosa senhora não queria que ele voltasse. Naquele momento, na manhã seguinte,
seguinte, Aluguel abordou Sheila sobre um trabalho em que estava interessado, que envolveu matar 3 orcs, e apesar de seus avisos, ele insistiu em aceitar o emprego, então ela deu a ele. Um tempo depois, Shiloh ficou chocado quando Hansi disse que já havia derrotado os 3 orcs, e ele apresentou um pouco de sua carne para mostrar a ela que ele completou a tarefa. Sheila ficou impressionada com o fato de que a carne estava quase preservada e vestida adequadamente, e ela disse: o cliente ficaria impressionado com seus esforços. Depois de confirmar que o trabalho foi concluído, ela disse a ele para esperar um minuto. Quando ela entrou para pegar algo, e os aventureiros NPC na área ao redor começou a falar mal dele, fazendo com que ele sentisse que ele se destacou um pouco demais, apesar de ser um aventureiro da classe de ferro. Quando Sheila voltou, ela revelou que acabou de falar com seu gerente e pediu-lhe para fazer um exame de promoção, que o impulsionaria para a classe bronze. Se ele passasse, ela disse que era raro para alguém fazer o exame logo após se registrar, mas eles decidiram deixá-lo fazer isso por causa de seu potencial, e ele concordou em fazer o exame. Quando ele contou a Lorraine sobre isso naquela noite, ela perguntou que nome ele costumava registrar na guilda, e quando ele disse a ela que ela engasgou com o café, ela perguntou por que ele escolheu o nome de sua família, e ele explicou que estava se passando por parente dela, porque não seria justo com ela se todos começassem a pensar que ela tinha um homem estranho como seu amigo de quarto. Ela disse que ele não precisava se preocupar com a reputação dela, já que ela era apenas uma acadêmica falida, quem veio lá porque ela não poderia fazer isso na Gal, e reivindicou que ela não se importava com o que as pessoas pensavam dela. Aluguel disse que não queria causar problemas a ela, já que ela fez muito por ele, e quando ela começou a listar as tarefas domésticas, ele a ajudou. Ele disse que ela tinha feito mais por ele, porque ele ainda era humano. Graças a ela, no dia seguinte, Aluguel foi para o Guild Hall para os exames de bronze, e Sheila ficou surpresa que ele estava fazendo o exame que em breve, em vez de estudar em preparação para o próximo. Então ele explicou que não podia esperar meses para o próximo exame. Então, um idiota aleatório entrou no prédio enquanto bocejava, e Hansi soube imediatamente que perderia ponto por causa de seu atraso. O examinador anunciaram que estavam dando início ao exame, um teste de conhecimento, e explicou que eles seriam testados com base em seu conhecimento das regras da guilda e o manuseio adequado de gotas monstruosas. Ele também afirmou que apenas aqueles que passaram naquele exame seria permitido levar o prático parte do teste. E Hansi sabia que os exames práticos tomou formas diferentes a cada ano, o que significava que não estaria coletando ervas, como foi durante seu exame. Os aventureiros seguiu o examinador para a sala de exames, e, durante o exame escrito, Aluguel viu que Laura estava lá, que o fez perceber que a Ascensão estava tomando o exame oral naquela cidade. Era raro as pessoas saberem ler e escrever, mas Hansi sabia que o exame seria fácil para ele, porque ele já tinha aprendido tudo isso, e mais durante seus preparativos iniciais, para se tornar um aventureiro, bem como o fato de que era sua segunda vez tomando o exame após o exame escrito. A maioria dos idiotas estava reclamando sobre como foi difícil, mas Sheila parabenizou o Aluguel para obter uma pontuação perfeita. Quando ele perguntou qual seria o exame prático, ela revelou que era para formar uma festa com alguns outros examinandos e realizar um trabalho para a guilda. Ela o emparelhou com Raise e Laura, e depois que eles se apresentaram um ao outro, o examinador revelou que o exame prático aconteceria no labirinto da Lua Nova. Ele disse que o trabalho deles era chegar ao ponto escrito em um mapa que ele entregaria a todas as partes, e quando um dos aventureiros perguntou se houvesse limites, ele disse que eles poderiam fazer tudo se quisessem. O examinador também revelou que eles estavam todos indo para o mesmo lugar, e que a equipe que chegou lá primeiro receberia uma recompensa especial. Quando eles chegaram ao labirinto, Aluguel sugeriu que comprassem um mapa, e revelou que o mapa que eles receberam era de 15 anos. Ele se aproximou de um homem de aparência sombria, que os cobrou 2 pratas por um mapa completo, fazendo subir e Laura perder a cabeça, até que o Aluguel solicitou um mapa apenas do primeiro andar, por um preço muito mais barato. Depois de comprar o mapa, eles compararam com o que lhes foi dado pro exame, e percebi que era muito mais claro, que fez surgir, e Laura perguntou por que a guilda deu a eles mapas ruins. Em resposta à sua pergunta, Rance apontou que o ponto do exame era para ver se eles tinham o que era preciso para ser um aventureiro, e disse a eles que a guilda pode ser surpreendentemente má às vezes. Os 3 exploraram o labirinto, e finalmente chegou a um ponto onde alguns esqueletos bloquearam seus caminhos. Eles destruíram facilmente os esqueletos, e depois Rance encontrou um incenso no chão, que ele disse estava sendo usado para atrair monstros para aquela área. Ele também apontou que havia humanos esperando para emboscá-los à frente, e a dupla novata
novata começou a entrar em pânico. Então ele decidiu assumir a liderança. Só então o aventureiro careca bloqueou o caminho de Ren, e ele o segurou por um tempo, antes de seguir em frente, para cuidar dos parceiros do homem. Subir segurou o aventureiro careca, enquanto Hansi facilmente derrubou um camarada dele, que empunhava um arco. Quando o terceiro assassino tentou tirá-los com magia, Rance desviou seu ataque de chama antes de atirar nele. Depois de um pouco de luta, Subir e Laura derrubou o assassino careca, usando um movimento combinado, e depois de amarrar os hooligans, Rios revelou que eles também eram examinados, que estavam tentando fazê-los falhar, causando aluguel para dar um sermão sobre como monstros não eram a única ameaça em labirintos. Subir disse que seguiria as ordens de Wrench enquanto eles seguiam em frente. Depois que eles deixaram um misterioso homem camuflado, libertou os hooligans e conspirou com eles. Enquanto isso, Sheila se encontrou com o mestre da guilda, que revelou que suspeitava de aluguel, e disse a ela para dizer a ele qualquer coisa que ela encontrar sobre ele. De volta ao labirinto, Aluguel e companhia chegaram na porta de um quarto do chefe, e Alugar estava no meio de um aumento de provocação por estar com medo. Quando alguns outros aventureiros chegaram, os sacos de lixo tentaram insultá-los, mas Hansi colocou o medo de Deus neles. Antes de dizer a eles para irem para a masmorra primeiro, eles aceitaram alegremente seu convite, mas acabou correndo de volta, com metade de seu time ferido logo após, e Rance disse a Rise que eles não morreriam, mesmo que eles tenham perdido a luta contra o chefe. Ele foi mais longe para dizer a ele que não havia vergonha em desistir de uma luta, ele não poderia vencer, mas Rise se recusou a desistir, e os três marcharam dentro da sala do chefe. Juntos, dentro da sala do chefe, eles encontraram um enorme monstro de lodo, chamado de Grand Slime. Quando a dupla novata expressou sua determinação em vencer o monstro, Aluguel foi surpreso que eles não apenas correram para isso, porque o exame não exigia que eles realmente enfrentassem o monstro. Quando o riacho carregou nele, Aluguel disse a ele para apontar para o corpo, e ele passou correndo por vários ataques de ácido, antes de mergulhar sua espada em seu corpo. Infelizmente esse ataque não causou dano ao lodo, e rapidamente o jogou no chão, antes de disparar vários outros ataques de ácido contra ele, que ele conseguiu evitar. Grant disse a Laura para se concentrar em fortalecer sua magia, e ele tinha confiança que a dupla novata era capaz de derrotar o grande slime. Antes de entrarem na masmorra, ele os informou que a magia era a chave para derrotar Limos. Perguntou a Laura se ela tinha algum feitiço de chama enorme. Ela confirmou que ela fez, mas disse que precisava de tempo para ativá-lo. Então ele disse a ela que bloquearia os ataques de slimes enquanto ela estava lançando. No entanto, Riacho disse que queria ser o único a preencher esse papel. Em vez disso, ainda no tempo presente, ele estava lutando por sua vida, enquanto tentava escapar dos ataques brutais do Grand Slime. Laura disse ao Aluguel para ajudá-lo, então ele carregou e cortou todos os grandes explosões de ácido do lodo ao lado da Ascensão, até que Laura disse que seu feitiço estava pronto para ir. Aluguel e Ascensão saltaram fora de perigo, e Laura aniquilou o grande lodo usando um feitiço de chama enorme. Rance disse Rise para terminá-lo antes que se regenerasse. Então ele destruiu o núcleo do lodo com sua espada, e eles comemoraram o fato de terem vencido o chefe. Enquanto eles estavam recolhendo o fluido de lodo, Aluguel explicado que o fluido iria buscá-los uma bela soma, que eles dividiram entre si, e alguns examinando os idiotas tentaram se antecipar a eles, mas acabou sendo nocauteado por uma armadilha de gás adormecido. Aluguel disse que chegar ao local escolhido primeiro não significava necessariamente passar, e quando o Rio agiu confuso com suas palavras, Laura explicou que eles foram criados para pensar que o exame era uma corrida, que não era aluguel. Acrescentou que o trabalho de um aventureiro era terminar a missão antes do prazo, e afirmou que a razão pela qual eles não foram informados foi porque era algo que um verdadeiro aventureiro já saberia depois. Eles chegaram ao local designado, onde um homem parabenizou-os por serem os primeiros a chegar por causa de seus problemas de confiança recém-adquiridos. Para a guilda, a dupla novata pediu-lhe para provar sua identidade como membro certificado da guilda, que ele fez depois. Ele deu a eles 3 fichas de bronze, e disse-lhes para mostrá-los à recepção da guilda para se tornarem aventureiros da classe bronze. Depois de coletar seu chip, Reese perguntou sobre os bônus que foram prometidos. Então, o homem entregou-lhes algumas poções especiais, que ele disse que as 3 primeiras equipes tinham direito a. Depois de coletar aluguel, disse a eles que ele precisava fazer uma pequena viagem paralela antes de irem para casa, e ele os levou para uma parte da masmorra que parecia uma floresta. Enquanto se maravilhavam com a paisagem, Rance disse que
que este era o mundo, eles estavam prestes a fazer parte de. E quando Rise pediu para dar uma olhada, ele imediatamente recusou a oferta. Eventualmente eles voltaram para o Guild Hall e entregou as fichas de bronze para Sheila. Quando Rise perguntou se eles fossem oficialmente aventureiros da classe bronze, um homem apareceu e entregou a Sheila um relatório, antes de explicar que ele estava assistindo o tempo todo o exame porque o exame também testou o tipo de pessoa os examinandos eram. Depois de descansar seu relatório, Sheila disse à gangue que eles estavam oficialmente aventureiros da classe bronze, e enquanto a dupla novata comemorava, Rance ficou surpreso com o fato de que ele era uma classe de bronze. Novamente depois, Subir e Laura agradeceu aluguel por toda a sua ajuda. E depois que eles saíram, Sheila disse a Rance que tinha algo a perguntar a ele. Ouvindo isso, ele imediatamente percebi que eles descobriram seu segredo, e ele optou por deixar o guild para sempre. Antes que Sheila o parasse e perguntasse o que realmente aconteceu com ele, eles foram para uma casa onde ele revelou que estava enfrentando um problema sério, que ele não queria que ninguém se envolvesse. Nem mesmo a guilda. Sheila revelou que ela não tinha contado à guilda sobre ele. E quando ele perguntou por quê, ela disse que queria descobrir essa verdade por si mesma. Ela disse ao homem que o estava observando durante o exame, porque ele era irmão dela e ela poderia confiar nele para manter um segredo. Ela então entregou a ele um contrato mágico que afirmou que se ela compartilhar seu segredo, ela sofreria uma penalidade séria apoiada por magia, e se ela não cumprir sua parte do acordo, ela seria forçada a deixar a guilda e viajar para uma terra onde a escravidão era praticada. Quando ele perguntou por que ela estava indo tão longe, ela disse que queria ajudá-lo porque foi ele quem a ajudou a crescer, e então ele concordou com os termos dela. Depois de assinar o contrato, Rance mostrou a ela seu rosto que a fez reagir como alguém que acabou de ver algo tão assustador quanto a salsicha de Didi. Ele revelou a ela que ele era um morto-vivo e disse a ela que não tinha intenção de prejudicar ninguém. Quando ele tentou sair, ela o parou e disse que acreditava que ele era uma boa pessoa, quem não machucaria ninguém. Antes de prometer ajudá-lo, naquela noite ela o acompanhou até a casa de Lorraine, e quando Sheila disse a Lorraine tudo o que Rance disse a ela tentou se sujar, brincando, ameaçando fervê-la em uma panela de urina. Lorraine tomou um tom mais sério, enquanto ela revelava que tipo de discurso monstruoso era. E, quando Sheila disse que já sabia, Lorraine sugeriu que todos jantassem juntos. Enquanto comiam juntos, as meninas cantaram louvores para alugar para seu Gordon habilidades culinárias de nível Ramsay. E Sheila revelou que a guilda estava suspeitando que aluguel foi o culpado atrás de uma série de desaparecimentos aventureiros novatos na cidade, que eles acreditam ser sequestros. Ela também revelou que as pessoas na cidade estavam se espalhando todos os tipos de rumores sobre ele, e aluguel decidiu parar de ir ao labirinto pelos próximos dias para silenciar um pouco o barulho. No dia seguinte, Subir e Laura olhou através do quadro de busca por um emprego, enquanto Sheila tinha com o mestre da guilda, e ela o informou que alugou foi um aventureiro incrível. Vários dias depois, Rance saiu de casa para ir para o labirinto, e Lorraine, que estava acordando, estava preocupado que ela queria que ele não fosse se aventurar. Até que os sequestros se acalmaram, ele se encontrou com Clock, que lhe deu sua nova espada, e revelou que era capaz de lidar com magia, energia espiritual e divindade, assim como ele pediu. Quando Clock pediu a ele para testá-lo, ele primeiro carregou a espada com energia mágica e usou para destruir um alvo de madeira. Vendo este, Clock apontou que seu mana ficou muito mais poderoso do que antes, e o aluguel passou a flexionar ainda mais, destruindo o segundo alvo de madeira com a espada carregado de energia espiritual. Para o alvo final, Aluguel cobrou a espada com divindade e cortei ao meio, e enquanto Aluguel se deleitava com a glória de sua nova espada, Manto apontou que o alvo de madeira, que ele acabou de cortar com divindade, começou a brotar algumas folhas. Eles perceberam que era o efeito da energia divina. E Clope perguntou a Aluguel como ele foi capaz de usar a divindade, que normalmente era concedido pelos deuses de sua terra. Aluguel disse ele uma vez consertou um santuário que havia sido abandonado. Apesar de nem saber o que era um deus, Clope disse que queria manter os cortes de madeira que tinham divindade neles, e Aluguel acordado. Antes de pedir para praticar um pouco mais nessa área, Clope perguntou o que mais ele queria fazer, já que ele já havia flexionado todas as 3 fontes de energia nos logs, e Aluguel respondeu que ele queria tentar todos os 3 de uma vez. Para esta próxima luta de treinamento, Clope montou um tronco enorme e contou a ele sobre uma técnica chamada mana, fusão espiritual. Permitiu que as pessoas energizar suas habilidades mágicas e espirituais usando os dois ao mesmo tempo.
tempo. No entanto, ele afirmou que você teria que ser um mestre para tentar, porque falhar seria exultar no corpo do usuário indo cabum. Quando Chloe pediu aluguel, se ele ainda quisesse continuar com a tentativa, ele respondeu que sim, porque ele sabia que uma explosão não seria suficiente para destruir seu corpo monstro atual. Clop então lhe deu a espada, que não conseguia lidar com a divindade, e disse-lhe para usá-lo no lugar de sua nova espada, porque seria mais barato substituir. Se ficou danificado, que o tornou perfeito para testes. Rance carregou seu corpo com energia espiritual e magia, e a aura foi quase opressor demais para ele gerenciar, mas ele usou para vaporizar completamente o tronco de madeira. Clop, que ficou surpreso com o que acabou de testemunhar, perguntou se ele realmente queria adicionar divindade ao seu próximo ataque e aluguel respondeu que faria isso. Rance resistiu à reação física em seu corpo. Enquanto ele carregava sua espada com todas as 3 fontes de energia, quando a espada começou a quebrar, aluguel usou para cortar o alvo de madeira, fazendo com que se transforme em uma bola de madeira. Depois, ele pediu desculpas a Clop por destruir sua espada, que agora era um pó. Clop explicou que ele não poderia usar a divindade com uma arma normal, porque ele poderia quebrar os laços segurando a arma. Ele afirmou que a nova espada foi feita para lidar com a divindade, mas não conseguiu lidar com aquele ataque que ele acabou de realizar, o que significa que só poderia permitir que ele fizesse mana fusão espiritual no máximo. Depois, Rance caminhou pela cidade e viu um aventureiro causando comoção na rua. Como ele rejeitou uma oferta de emprego por um civil, aluguel chegou bem a tempo de parar o aventureiro de ficar físico com o menino e entregou-lhe uma moeda para que ele pudesse voar. Enquanto ele ouvia a oferta do menino, quando Rance perguntou ao menino qual era sua oferta, o menino implorou para ele derrotar algo chamado o Senhor do Lago. O menino mais tarde se apresentou para alugar e Lorraine, as rintas de uma aldeia chamada Tats, contou a ele sobre uma lenda em sua aldeia, onde uma vez eles ofereceram uma linda garota que estava cheio de mana. E o Senhor do Lago, em troca de salvar a aldeia, ele disse que eles ainda realizavam o festival na aldeia, uma vez por ano para comemorar aquele dia, mas, desta vez, o Senhor do Lago realmente apareceu e comeu a garota, que estava desempenhando o papel do sacrifício. Depois, o Senhor do Lago exigiu mais sacrifícios, fazendo com que várias outras meninas da aldeia morram, e Rintos implorou que o ajudassem, porque a próxima garota era sua irmãzinha. Rance fez o seu caminho para o local da missão com Ryutos em uma carruagem, e ele sabia que a missão era salvar sua irmã e não matar o monstro, mas ele sentiu que havia algo suspeito sobre a coisa toda. Quando eles chegaram a Tatsureon, Taz explicou que a aldeia ficou menos animada desde que o Senhor do Lago apareceu, e ele mostrou a ele uma marcação X em sua porta que indicava que sua casa tinha a oferecer sua filha para o Senhor do Lago. Ele também revelou que a pessoa que colocou a marcação na porta era um Kelp que serviu ao Senhor do Lago, e reclamar contou que um Kelp era um monstro poderoso. Só então a irmã de Reunta, a Mary, saiu de casa e bateu em seu irmão por trazer um estranho não é aspirante à sua casa, antes de implorar aluguel para sair, para que ela pudesse cumprir suas obrigações para a aldeia. No entanto, aluguel disse que apenas Reunta poderia rescindir a oferta, já que foi ele quem o contratou. Então ela o convidou para sua casa, enquanto expressava seu desejo de se tornar o sacrifício. Na manhã seguinte, Rance se encontrou com um comerciante na aldeia que o informou que o Senhor do Lago estava zangado. Antes de aconselhá-lo a voltar para a cidade, quando a noite chegou, o povo da aldeia, em lágrimas, ajudou a Marisa a se preparar para o sacrifício, e eles contaram a ela sobre os esforços de seu irmão na tentativa de parar o festival, que a fez chorar. Mais tarde naquela noite, Rance encontrou-se com a Maris em seu quarto, prometeu a ela que ele lidaria com o Senhor do Lago, antes de dizer a ela para não deixar seu irmão triste. Durante o festival, alguns homens estranhamente vestidos disseram alguns encantamentos, enquanto a Maris embarcou em um barco, qual aluguel estava alugado, montou o barco, enquanto Reunos montava outro atrás dele, e eles chegaram a um ponto onde o Senhor do Lago apareceu. Quando Rance se envolveu em combate, ele percebeu que era apenas uma projeção falsa pelo comerciante feio que ele viu antes, e ele não perdeu tempo em destruir o comerciante e seus subordinados. Depois, eles levaram os fados para a aldeia, todos amarrados, e revelaram o que eles fizeram, fazendo com que os aldeões perguntassem sobre os outros sacrifícios. O comerciante revelou que eles ainda estavam vivos e sendo mantidos em um determinado edifício, que ele os direcionou para
No dia seguinte, Hence disse adeus a Riuntas. Como ele estava prestes a sair, Amaris o mandou embora com um beijo no queixo. Quando o aluguel voltou para casa, ele contou a Lorraine sobre tudo. Ele experimentou na aldeia, e ela o provocou por se levantar. Mais uma garota que ele salvou. Vários dias depois, Brent estava olhando para o quadro de missões, e ele notou um trabalho que tinha apenas uma peça de bronze como pagamento. Quando Sheila se aproximou dele, ele disse a ela que pretendia manter sua promessa de ficar longe do labirinto por enquanto, e ela disse, ela poderia ajudar se ele estivesse procurando um emprego rápido. Quando ele mencionou o trabalho da peça de bronze, ela disse que era um trabalho muito difícil, que muitas pessoas pensaram, e envolveu a coleta de uma flor de sangue de dragão, que só floresceu ao lado de pântanos venenosos. Ele contou a ela a história em torno da flor, que envolveu um dragão se apaixonando por um humano, e seu sangue se tornou uma flor vermelha brilhante, chamada Flor de Sangue de Dragão. Sheila disse que as meninas gravou que a flor seria amada para sempre, e revelou que a flor era necessária para as crianças de um orfanato para fins medicinais, porque eles precisavam salvar alguém querido para ele. Depois de ouvir este aluguel, imediatamente aceitou o trabalho. Quando ele chegou ao orfanato, ele tentou bater na porta, mas a aldrava quebrou por causa de sua força de gorila, então ele consertou usando fluido de lodo e bateu da maneira normal. A porta foi atendida por uma senhora encantadora que disse a ele que ele teria que voltar mais tarde, porque a diretora, chamada Lillian, não estava por perto. Quando ele disse a ela que era um aventureiro, que aceitaram seu emprego na guilda, ela disse que achava que ele era o cobrador de dívidas e o convidou para entrar em casa. Ele a seguiu para dentro e, quando ela anunciou aos orcs que ele era um aventureiro, todos eles o cercaram e começou a fazer-lhe um monte de perguntas sobre si mesmo. A senhora os lembrou do aviso ela já deu a eles sobre aventureiros serem canalha, e ela pediu desculpas para alugar. Quando ela percebeu que apenas discretamente o protegeu, Aluguel disse que estava tudo bem e deu aos órfãos um aviso próprio, dizendo a eles para ficarem longe de pessoas de aparência estranha. Depois que eles deixaram a senhora, começou a contar a ele sobre como a diretora, Lillian, foi e ele se apresentou como um aventureiro da classe bronze, que a chocou, porque ela pensou que eles estariam recebendo uma classe de ferro. Aventureiro, quando ele perguntou se foi ela quem solicitou o emprego, ela confirmou que estava e se apresentou como Alice. Rance trouxe à tona o fato de que sangue de dragão, flores eram extremamente raras, e perguntou por que ela precisava. Ela disse a ele para manter seu segredo, e o levou para uma sala onde a diretora, Lillian, estava descansando na cama. Lillian apresentou-se como a sacerdotisa do Oriente, Igreja do Céu, e agradeceu por ajudar o orfanato. Apesar da pequena quantia que ele estava recebendo, ela disse a ele que, apesar do porão pequeno, monstros de tamanho apareceu lá, e ela não poderia deixar os órfãos lidarem com eles. Antes que ela pudesse dizer mais, ela começou a tossir. Então, Alice disse a ela para descansar, enquanto ela preenchia o aluguel de tudo. Outra coisa que ele precisava saber depois de sair da sala, Alice disse a Rant que Lillian tinha uma doença, chamada Malacumula, que causou energia maligna para se acumular no corpo de fortes usuários de divindade sempre que tentaram usá-lo. Ela revelou que a única maneira de curá-lo estava com o sangue de uma donzela sagrada, ou remédio especial que era o que eles precisavam. A flor de sangue de dragão para fazer. Aluguel perguntou se Lillian sabia qual era a doença dela, e Elise disse que era melhor ela não, porque se ela soubesse que se renderia à doença, e ter outra sacerdotisa assumir o orfanato. Ouvindo isso, Aluguel disse que ajudaria a obter a flor de sangue de dragão, e Elise ficou atordoada porque ela pensou que ninguém jamais aceitaria o trabalho. Quando ela perguntou se ele realmente poderia fazer isso, ele prometeu que pegaria a flor para ela, fazendo com que ela o agradecesse. No entanto, ele disse, eles precisavam limpar o porão do orfanato. Primeiro, quando eles chegaram lá, ele deu a ela uma pequena espada para se proteger. Só então um rato possuído tentou atacar Hance, e ele inicialmente derrubou, mas o atacou novamente e conseguiu mordê-lo na mão antes que ele sacudisse. De repente, o corpo do rato mudou de cor, e Hance percebeu que agora poderia pedir o rato como seu próprio Pokémon pessoal. Aquela noite, Rant apresentou seu novo amiguinho a Lorraine, e ela explicou que os vampiros tinham o poder de fazer e controle familiar, que era algo que ela não sabia que ele poderia fazer. Também quando ele perguntou se ele poderia mantê-lo, Lorraine concordou, mas entrou no modo de cientista louco. Como ela disse, ela experimentaria nele usando amostras de seu corpo. Quando ela tentou levantar o rato, mordeu a mão dela, e ela decidiu chamá-lo de Edel, que significava nobre na língua antiga. Aluguel revelou que ele não conseguia entender a linguagem do rato, mas ele poderia dizer o que estava pensando. Durante o jantar, Lorraine contou a Aluguel sobre o pântano Terask, que era o único pântano na área
área onde ele poderia encontrar a flor de sangue de dragão, e quando ele disse que estava indo sozinho, ela o avisou que havia um único tipo de wyvern lá chamado de Terask. No entanto, Hansi disse que não pretendia lutar contra isso, e ele pretendia mantê-lo longe, usando água benta, mas ela o avisou que nem sempre funcionava. Quando ele provou a comida, ele ficou surpreso com o quão bom tinha gosto, e Lorraine revelou que seu ingrediente secreto foi uma gota de seu sangue. No dia seguinte, Aluguel chegou ao pântano Terask, e ele patrulhou a área até que ele foi atacado por alguns duendes arqueiros. Depois de desviar seus tiros de flecha, ele começou a bater palmas para todos os goblins, e depois, seu poder foi embora até que ele pisou em uma ponte, que desabou fazendo com que ele caísse no rio. Só então um peixe monstruoso o do rio, e Edel lanchou, enquanto o observava ter uma batalha intensa contra este monstro feroz. Depois de derrotar o monstro peixe, ele pegou Edel e se perguntou se todos os familiares de vampiros eram inúteis. Enquanto isso, Sheila se encontrou com Lorraine e perguntou por que se tornar uma aventureira da classe Mithril era tão importante a lugar, mas Lorraine disse que não tinha ideia, e mais, afirmou que ela não queria se intrometer em seu passado. Quando Sheila expressou suas preocupações com o Aluguel, potencialmente lutando contra um Terask perigoso, Lorraine disse que estaria tudo bem, porque o Aluguel definitivamente encontraria uma maneira de derrotá-lo. De volta ao Pântano do Mal, o Terask perseguiu o Aluguel até que ele chegou a um beco sem saída, que o forçou a enfrentá-lo de frente. Ele tentou derrubá-lo, usando vários ataques brutais, mas sua espada não conseguia penetrar em sua pele dura. De repente, Edel correu em direção ao dragão, e voou para a Boca do Terror, usando um pouco da divindade de Ren. Depois de causar um pouco de confusão no corpo do monstro, Edel voou de volta, e o Aluguel agradeceu pela dica, antes de carregar sua espada com divindade e decapitando o monstro. Depois ele reuniu os restos mortais do monstro, e foi mais fundo na floresta, para um local onde ele encontrou um jardim inteiro das flores de sangue de dragão. Antes que ele pudesse colher as flores, ele foi abordado por um misterioso homem-elfo. Quando o homem disse que estava lá sozinho, Aluguel disse o pântano de Terask não era um lugar onde pessoas normais podiam vagar sobre por si mesmos, e isso fez o homem revelar que ele tinha um item mágico, aquele veneno anulado, bem como água benta para dirigir através de Terask. O homem revelou que ele estava atrás das flores de sangue de dragão, e perguntou se ele poderia ter alguns deles. Aluguel concordou. Quando o homem passou por ele, Rance percebeu que ele era o único que não era normal. Entre eles, ambos reuniram sua feira, parte de flores de sangue de dragão, e o homem revelou para Alugar que sua amante queria as próprias flores, e acrescentou que as flores não durariam muito. Depois de ser desenraizado, ao contrário do medicamento que poderia ser feito deles, pode durar muito tempo. Quando Rance perguntou se sua amante estava gravemente doente, ele confirmou que ela estava, e expressou seu desejo de ficar ao lado dela. Ele foi mais longe para dizer que estava procurando por alguém quem lhes traria flores de sangue de dragão em intervalos regulares. Perguntou a Aluguel se ele era um aventureiro. Rance se apresentou como um aventureiro da classe bronze, e o homem disse que estaria disposto a trabalhar com ele se ele encontrou pagamento, condições de trabalho ao seu gosto. Quando o Aluguel concordou, ele se apresentou como Isaac, prometeu apresentá-lo à sua amante. Depois que seus arranjos foram finalizados, depois de sair do pântano, Aluguel foi para o Guild Hall e apresentou os restos do Terask para Sheila. Perdeu a calma quando percebeu que ele derrotou um. Depois ela o levou para ver um açougueiro chamado Dario, e todos eles vestidos com máscaras de veneno. Antes de Alugar, removeu o corpo do Terask da bolsa. Ele estava carregando. Depois de inspecionar o corpo, Dario ficou impressionado com o fato de que mal havia qualquer dano causado à sua concha, e ele revelou que as melhores maneiras de derrotar um Terask eram geralmente para atacar fora de seu alcance de veneno, para enfraquecê-lo, que sempre deixava a casca danificada. Dario perguntou se ele tirou com um golpe, e quando ele confirmou, fez. Dario disse que valeria muito dinheiro. Depois que eles deixaram a casa do açougueiro, Rance agradeceu a Sheila por ajudá-lo, e ela alegremente apontou que ele ficou mais forte, já que ele foi capaz de derrotar um Terask sozinho. Ela alegou que ele já estava no nível de uma classe prata, aventureiro, e depois, Aluguel ficou perto de uma ponte. Percebeu que ele era apenas uma fraude patética, e ficou mais forte por causa de seus poderes monstruosos. Ele sabia que queria se tornar humano novamente, mas ele temia que fazê-lo pode torná-lo a bucha de canhão que ele costumava ser. E ele se perguntou se ele pudesse se tornar um aventureiro da classe Mithril. Como um humano, quando ele voltou para o orfanato, ele quebrou a maçaneta da aldrava da porta novamente, e como ele estava consertando, ele foi abordado por Elias, que ele informou que completou a missão. Quando Hans entregou-lhes a flor de sangue de
dragão, Elise e um par de aventureiros com quem ela estava ficaram impressionados com o quão bem foi preparado, e os dois aventureiros se apresentaram como um curandeiro. E Norman, fitoterapeuta Norman, disse ele poderia fazer o remédio com confiança para tratar a doença de Malacumula, e quando ele perguntou se ele pudesse usar as sobras das flores para fazer outras formas de medicina, Alice imediatamente concordou em alugar. Perguntou se eles queriam mais flores de sangue de dragão, e quando eles disseram que fizeram, ele deu a eles o saco inteiro que ele reuniu, e disse-lhes para fazer bom uso, em vez de pagá-lo por isso. Depois Elise entregou um documento para alugar, que afirmava que ele havia oficialmente concluído o trabalho, e expressou sua gratidão a ele por salvá-la. O estresse de se tornar um aventureiro só para salvar Lilian. Quando ele perguntou se ela ainda quisesse se tornar uma aventureira, Alice disse que queria se tornar uma aventureira como Aluguel, que ajuda as pessoas que precisavam. Quando Edel pulou de volta em seu ombro, Aluguel informou a Alice que os ex-camaradas de Edel, que moravam no porão do orfanato, iria protegê-la, e ela ficou tão impressionada que ela desejava ser capaz de domar monstros, como Aluguel fez quando ela se tornou uma aventureira. Ele disse a ela que ela precisava começar cedo se ela quisesse se tornar uma aventureira, e se ofereceu para treiná-la quando tivesse tempo. Ela disse que seria problemático porque ela não tinha dinheiro para comprar uma espada, nem treinar em magia, mas Aluguel disse que estava tudo bem, porque ele tinha um amigo que não estava fazendo nada com o seu tempo livre. No entanto, Elise recusou, porque ela não queria depender dele o tempo todo. Por causa desse Aluguel, ofereceu-se para dar-lhe o dinheiro para começar seu treinamento, para que ela pudesse retribuí-lo. Quando ela começou a ganhar dinheiro com suas aventuras, Alice disse que pagaria com juros, e eles selaram oficialmente o acordo com um aperto de mão. Naquela noite, o Aluguel contou a Lorraine sobre tudo. Ele discutiu com Alice, e ela mencionou o fato de que ele basicamente chamou-a de vagabunda preguiçosa antes, avisando-o para ter cuidado com suas palavras perto de menina. Lorraine tentou trazer uma conversa amigável. Eles tinham nos últimos anos, mas Aluguel agiu como se ele não soubesse do que ela estava falando. Então ela estalou e ameaçou desanimá-lo com um poderoso feitiço mágico, fazendo com que ele recite o poema Simp final. Para acalmá-la de alguma forma, isso a deixou ainda mais desconfiada. Desde ela pensou que ele disse aquele discurso para todas as garotas que conheceu, e quando ele disse que estava apenas dizendo o que pensava, ela tão confusa que ela deixou para corar na sala ao lado. Na manhã seguinte, Wrench encontrou-se com Sheila no Guildhall, que lhe contou sobre a família posterior, que estavam solicitando seus serviços, especificamente para um trabalho. Quando ele verificou a solicitação de trabalho de Matt, ele percebeu que era de Isaac, e Schiller revelou que as últimas famílias não eram nobres, mas eles eram uma casa muito velha, com muita influência sobre a cidade de Malta. Ela também o informou que as gerações anteriores de mestres de guilda foram avisados para não ofender a última família, e declarou que ele não poderia recusar um pedido destes últimos se ele quisesse continuar morando na cidade. Ele concordou em aceitar o pedido, e decidiu fazer-lhes uma visita. Enquanto isso, Lilian, Humberto e Norman informaram Lilian de sua condição, e também disse a ela que eles tinham uma cura para a doença, graças aos esforços de Aluguel. Ao mesmo tempo, o Aluguel chegou na casa do Lotter, onde ele foi informado por um guarda que o jardim na entrada era um labirinto difícil, e também disse que aqueles que conseguiram chegar à mansão receberam um item mágico especial do chefe da família. Quando Hansi pediu conselhos ao guarda, ele disse que o filho não ajudaria, e Hansi entrou no labirinto, onde ele tentou usar seu mapa especial. Depois de vagar sem rumo por hora, o mapa não funcionou, então ele continuou sua patrulha, até que ele percebeu que estava completamente perdido. Enquanto ele continuava a patrulhar o labirinto, Aluguel se perguntou por que o mapa mental que ele criou em sua cabeça não o tinha levado até a entrada da mansão. Ele finalmente chegou a um ponto onde ele conheceu uma bruxa usando um chapéu, que o convidou para fazer uma pausa para o chá com ela, e Hansi concordou em relaxar com ela um pouco. Enquanto ela lhe servia um pouco de chá, ele percebeu que ela era filha do Lotter, família, e também descobri que o bule que ela estava usando era um item mágico, pote magicamente transformado. Um pouco de água quente ela derramou em um pouco de chá, e ela explicou que o bule tinha a capacidade de recriar o sabor de qualquer chá que já foi usado para fermentar. Ele ficou impressionado com esta revelação, e quando ele perguntou onde ela conseguiu, ela disse que havia dois tipos de itens mágicos, os encontrados em labirinto e os feitos por artesãos. Para imitar o primeiro, ela revelou que o bule mágico foi descoberto 200 anos atrás no labirinto, e que valia cerca de 300 platina. Ouvir este Aluguel ficou atordoado, porque ele conhecia até mesmo uma platina seria o suficiente para mudar sua vida miserável para sempre, e ele percebeu que a última família eram mais ricos do que a maioria dos nobres. No entanto, a menina disse que valia mais do que a pena, porque os aventureiros arriscam suas vidas no labirinto. Para obtê-lo, quando ele provou o chá, ele ficou
ficou impressionado com o quão delicioso era, e ela perguntou se a máscara dele era um item mágico. Quando ele confirmou que era, ela perguntou como ele conseguiu. Quando ele disse a ela perguntou se ele poderia dar a ela. Ele percebeu que ela estava tão interessada nisso, e os últimos eram conhecidos colecionar itens mágicos. Quando ela se ofereceu para pagar por isso, ele sabia que queria ganhar algum dinheiro vendendo, mas ao mesmo tempo, ele sabia que fazer isso deixaria seu morto-vivo rosto exposto ao mundo. Ele rejeitou desculpadamente a oferta dela e agradeceu pelo chá. Como ele estava prestes a continuar sua jornada, ela deu a ele uma dica para passar pelo labirinto, que era para evitar olhar para o sol, e ele ficou surpreso com o fato de que ele estava, mais uma vez, sendo informado sobre o filho. Apesar de sua dica, ele olhou para o sol enquanto caminhava pelo labirinto, e de repente o sol desapareceu. Ele jogou uma pedra no local, no ar onde o sol estava, e quando desapareceu, ele percebeu que havia um teletransporte ativo, feitiço na área. Ele se perguntou se era um feitiço de teletransporte unilateral, e ele correu para outro local, no labirinto, onde ele percebeu que estava andando em círculos o tempo todo usando esse conhecimento recém-adquirido. Ele patrulhou o labirinto por mais várias horas, até que ele finalmente chegou à mansão naquela noite, e ele conheceu a garota de antes, que se apresentou como Laura Lotter, o chefe da família Lotter. Ele ficou surpreso que ela era a chefe da família, apesar de ser um humilde, e ele se apresentou. Antes de pedir sua recompensa, passar no teste do labirinto, Laura pediu para ele escolher qualquer item mágico ele queria de sua mansão, e ele brincou com ela um pouco, pedindo a ela para dar a ele aquele que criou o labirinto. Eles foram led pelo mordomo Isaac em um porão, onde Laura explicou que itens mágicos feitos por humanos eram mais confiáveis, embora os humanos só pudessem fazer as coisas mais simples, como as luzes no porão, que ligava automaticamente enquanto eles caminhavam. Eles finalmente chegaram a uma sala que tinha uma grande coleção de itens mágicos, e enquanto eles caminhavam, Laura contou a ele sobre como todos os itens mágicos eram especiais, de alguma forma, e deu-lhe uma demonstração jogando uma bola, que ela disse que saltaria para sempre quando jogado. Rance perguntou por que ela colecionou todos os itens mágicos, e ela disse, era porque ela estava obcecada em fazer isso. Ela mostrou a ele outro item mágico que ela tinha, que era basicamente um dirigível controlado remotamente, que qualquer um de nós poderia pedir de Temu, e aluguel. Inicialmente pensei que era lixo, até que ela mostrou a ele sua capacidade de projetar imagens em sua mente como um drone mágico, enquanto explicava que era daquele item que os dirigíveis foram originalmente modelados. Eles foram ainda mais fundo na sala, onde o aluguel verificou alguns outros itens mágicos. Quando ele acidentalmente colocou as mãos em um, absorveu um pouco de sua mana, e despertou como um golem gigante. Quando começou a atacá-los, Laura pediu a Isaac para desligá-lo, e, enquanto ele lutava para fazê-lo, Aluguel lutou por sua vida, enquanto evita todos os ataques massivos do monstro. Laura disse a Aluguel que ele não seria capaz de vencê-lo na batalha, e ele disse que não pretendia fazê-lo. Antes de se esquivar de outra tentativa de pisar pelo golem, Aluguel contra-atacado, cortando um dos braços do golem, e ele se lembrou de Lorraine, contando a ele sobre a fraqueza do monstro, que era uma inscrição em sua testa, que ele poderia editar para fazê-lo entrar em colapso. No entanto, quando ele chegou perto do golem, ele não encontrou nenhuma inscrição, e ele lembrou que Lorraine disse, golems modernos não os tinham mais, o que significa que eles tiveram que ser desativados ou derrotados, justamente quando ele estava prestes a derrubá-lo, usando sua fusão de espírito mana. Laura desativou com sucesso dizendo a palavra parar, e Isaac pediu desculpas por sua demora em desativá-lo. Quando Laura perguntou qual item mágico ele gostaria de levar, Rance respondeu que gostaria de continuar procurando, e eles chegaram a um local onde ela mostrou a ele alguns itens obtidos de monstros. Só então Alugar viu um frasco, fez seus sentidos mortos-vivos começarem a formigar, e Laura revelou que continha o sangue de um vampiro que se acreditava ser capaz de transformar alguém em um vampiro quando ingerido. No entanto, ela disse que era apenas um boato, que algumas pessoas que ingeriram ficaram loucas e morreram. Disse a ele sobre como ele poderia vendê-lo para alta mobilidade. Por uma fortuna, ele acabou escolhendo o dirigível de controle remoto. Oh meu Deus, mano. Oh inferno, nenhum homem. E naquela noite mostrou a Lorraine, contou a ela sobre a natureza de seu trabalho, com as letras. Quando ele mostrou a ela o frasco de sangue de vampiro, ela perguntou se era real, e ele disse a ela que seus sentidos mortos-vivos nunca mentem. Ela o avisou que algo terrível poderia acontecer se ele ingeriu,
e também afirmou que ela queria que ele continue ficando com ela como um morto-vivo, mas ela sabia que o sonho dele era se tornar outra coisa, que era um aventureiro da classe Mithril. Enquanto ele contemplava ingerir o sangue de vampiro, Lorraine perguntou por que ele escolheu se tornar um aventureiro da classe Mithril. Em primeiro lugar, ele estava surpreso com o fato de que ele ainda não tinha dito a ela, e ela disse que não poderia perguntar a ele. Todos os anos eles se conheciam, porque ele uma vez disse a ela que era uma regra não escrita nunca perguntar a um aventureiro sobre seu passado. Ele se sentou no sofá e revelou que ele estava com o objetivo de se tornar uma pessoa que poderia impedir que uma tragédia acontecesse. Ele disse que em sua aldeia natal de Rafala, seu pai era responsável por fazer compras e tudo. Outra coisa que exigia sair da aldeia. No dia em que seus pais o levaram para fora da aldeia, pela primeira vez uma garota chamada Jinlin, que estava em uma carruagem com ele, disse a ele que ele precisava ser corajoso para se tornar um aventureiro, e também contou a ele sobre seu sonho de explorar o mundo. No caminho de volta de sua viagem, eles foram atacados com seu último suspiro. A avó de Jinlin disse a Rent e Jinlin para fugir. Rance ficou com os olhos marejados quando viu seus pais, ensanguentado no chão, e acima deles estava uma besta lobo aterrorizante, que olhou para ele com a intenção de desanimá-lo, até que Jinlin agarrou seu braço, fugiu com ele. Aluguel e Jinlin chegou a um ponto na floresta, perto de um rio, e eles pensaram que estavam seguros, mas não demorou muito para que a besta lobo reaparecesse. Quando a besta os atacou, Jinlin empurrou Aluguel para fora do caminho, e foi cortado por suas garras. Quando o Aluguel correu para verificar ela o lembrou de sua promessa de protegê-lo, e disse a ele para ficar mais forte. A besta lobo tentou acabar com eles, mas seu ataque foi bloqueado por um aventureiro totalmente blindado, que então disse a eles para ficarem para trás. Antes de se envolverem em uma batalha acalorada com a besta, o homem lutou em igualdade de condições com a besta por um tempo, e ele acabou assustando-o com um ataque poderoso. Fez um buraco no chão. Depois da luta ele foi verificar o Aluguel, e Rance perguntou que ele não veio antes de chorar em voz alta sobre a perda de seu querido amigo. Depois o aventureiro carregou os corpos de todos de volta para a aldeia, e ele se encontrou com o Aluguel, que estava treinando com uma espada de madeira perto de uma árvore. Rance perguntou como ele poderia se tornar um aventureiro, e o homem o aconselhou a treinar na aldeia pelos próximos 10 anos para que ele fosse capaz de matar monstros. Também, aprender a ler e escrever, use ervas e magia, para que ele pudesse sobreviver na natureza. Rance perguntou se ele se tornou um aventureiro forte depois de fazer tudo isso, mas o homem disse que não tinha certeza, porque tudo dependia da quantidade de esforço. Ele colocou o homem, se apresentou como Wilfred, um aventureiro da classe Mithril, e disse a Rent para vir vê-lo. Quando ele se torna um aventureiro, finalmente ele disse a Aluguel para não morrer, até que ele fez seu sonho se tornar realidade. De volta ao presente, Lorraine percebeu que Alugar aprendeu sua bondade com Will, e Aluguel revelou que foram as palavras de Will que o fez recuperar sua vontade de viver. Aluguel afirmou que um dia tornar-se um aventureiro Mithril e matar a besta lobo que sobreviveu seus entes queridos. Enquanto ele olhava para o frasco de sangue de vampiro, ele disse que estava com medo de morrer, mas também afirmou que não desistiria, e Lorena, brincando, disse que ela lhe daria um funeral adequado se ele morreu depois de tirar sangue. Aluguel pediu a ela para queimá-lo em cinzas se ele perder o controle, e então ele ingeriu o sangue de vampiro. De repente ele começou a ter uma convulsão intensa. Como sua mente desmoronou, ele começou a vomitar por todo lugar. Em sua mente ele podia sentir seu corpo se transformando no corpo de um vampiro, mas ele temia que não quisesse tornar-se um dos monstros feios. Na masmorra, Lorraine o segurou, como ela o lembrou de seu sonho, e isso o fez se acalmar. Como seu corpo emitiu uma luz branca que cobriu a sala. Muito mais tarde, Clop forjou uma espada, enquanto revelava à esposa que estava fazendo outra espada para Alugar, porque Alugar tinha, mais uma vez, atingiu um novo nível de poder. Ao mesmo tempo, Elise começou a treinar, tratando uma vassoura como um sabre de luz, e Lillian caminhou na sala para agradecê-la por ajudá-la a melhorar. Enquanto isso, levante-se, Laura e Rina chegaram ao Guild Hall, e eles foram informados por Sheila que havia um monte de novos empregos para ele. Enquanto ela os observava discutir sobre qual trabalho escolher, ela os aconselhou a ter cuidado no labirinto. Ao mesmo tempo, Rance acordou em um mundo de sonho, e ele estava feliz com o fato de estar se sentindo sonolento pela primeira vez desde que se tornou morto-vivo. Ele se lembrou de todas as idades que suportou até agora em sua jornada, e quando ele acordou, Lorraine contou a ele sobre os diferentes tipos de vampiros. Antes de parabenizá-lo por sua
sua evolução. Quando Hansi olhou para seu corpo, ele ficou surpreso com o quão humano ele parecia, e quando ele tirou a camisa, eles descobriram que ele tinha asas de vampiro, que ele poderia encolher, concentrando seu mana neles. Quando ele perguntou a ela o que ele se tornou, ela disse que não sabia, mas ela tinha certeza que ele era um ser mais poderoso, que era um dos vampiros mais fracos, que surpreendentemente tinha asas. Ela disse que olharia para as asas mais tarde, e disse a ele para abrir o rosto. Quando ele fez isso, ela apontou que ele tinha olhos vermelhos e pequenas presas, o que o tornou um tipo de vampiro de aparência muito humana, e depois, ela segurou o rosto dele, e com um sorriso suave, ela o recebeu de volta para casa. Quando o aluguel se torna humano novamente, qual vilão você acha que ele quebraria primeiro? Lorraine ou Sheila? Nos avise nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de recapitulações de anime como esta,